Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo ao meu canal Buiu Invest. Já peço que dê o like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para ter acesso a mais informações financeiras, aprendendo comigo e eu aprendendo com vocês. Hoje iremos falar sobre um indicador chamado de Índice Basileia. O que é o Índice de Basileia? O Índice de Basileia ele é exclusivamente um índice que foi inventado pelo Banco Central em 1988 para cuidar para os bancos não ficarem muito alavancados em suas operações. Mas antes de explicar o que é o índice de Basileia aqui para vocês, eu vou fazer um breve resumo de como funciona o funcionamento do banco, básico assim. Quando você vai lá e investe num título, por exemplo, como um CDB ou uma LCI ou uma LCA, que são títulos de renda fixa. Por exemplo, tu investiu num CDB. Sobrou dinheiro, investiu no CDB, o banco vai te pagar 11,75% ao ano de juros. Consequentemente, o banco vai pegar esse dinheiro que você investiu e vai emprestar para as pessoas que não estão com dinheiro sobrando, assim como você que investiu, e sim para pessoas que precisam de empréstimo. Claramente, o banco vai emprestar a taxas muito maiores, de 30% a 50%, às vezes até 100% a mais do valor pego de empréstimo. O Banco Central criou o índice de Basileia basicamente para isso. O índice de Basileia ele é a diferença entre o dinheiro que realmente é do banco e o dinheiro que é do cliente que o banco está usando para emprestar, para adquirir mais dinheiro por meio de juros cobrados das pessoas que estão pegando empréstimo. O mínimo estipulado pelo Banco Central de índice de Basileia atualmente é de 11%. O que significa isso? Significa que, por exemplo, um cenário hipotético, cada R$ 1.000 que um banco empresta, no mínimo 110 tem que ser do seu próprio caixa e o restante clientes. E é aí que entra o nosso índice de Basileia. Quando você pensa em investir num banco ou numa instituição financeira, por exemplo, tem diversos bancos para você investir na bolsa de valores. Claro, sabendo que investimento em bancos são investimentos de rendas variáveis, mas são um investimento muito bom de se fazer, porque os bancos eles acabam sendo um setor perene, ou seja, é um setor que as pessoas não vivem sem ele. O desenvolvimento do país não funciona sem os bancos, de certa forma. Por que isso que não funciona? Porque pare para pensar comigo. Se a economia está indo bem e todo mundo está trabalhando, e todo mundo está recebendo, todo mundo está ganhando bem, o que acontece? As pessoas acabam comprando. Algumas compram à vista, mas em sua grande maioria compram financiado, acabam adquirindo financiamento. Ou seja, estou ganhando bastante grana, o serviço está bom, está bombando a empresa, vou trocar de carro. O cara vai lá, dá o carro dele de entrada e financia o resto de um carro melhor. Vamos trocar de apartamento. Vai lá, vende a casa no bairro que ele mora, vai lá e financia o apartamento. Por aí vai. Isso acontece quando a economia está indo bem. O banco está se beneficiando disso. A economia está indo bem e as pessoas estão comprando, trocando de carro e trocando de apartamento. Quando a economia está indo ruim, cenário ao contrário do exemplo que eu tinha falado. Acontece que as pessoas, em sua grande maioria, principalmente da classe média para baixo, precisam de dinheiro, porque muitas vezes elas estão apertadas, assim como muita gente. As pessoas acabam pegando empréstimos com juros exorbitantes, porque o banco vai emprestar dinheiro, como a taxa de inadimplência está maior, a economia não está aquecida e o risco de inadimplência, o banco vai acabar emprestando dinheiro para essas pessoas também, porque o banco geralmente sempre tem dinheiro. O banco é muito bom em fazer um dinheiro se multiplicar. Vai emprestar dinheiro a juros altos
para essas pessoas que estão adquirindo empréstimo e, consequentemente, eles vão lucrar também. Por isso que eu falo que virar sócio de um banco, comprar ações de um banco, é muito bom, porque o banco dificilmente perde dinheiro, de um jeito ou do outro. Então, esse índice de Basileia foi feito pelo Banco Central para cuidar esse jeito que os bancos trabalham, para que os bancos não fiquem muito alavancados. Então, quando você pensar em investir num banco, o que vai acontecer? Ao invés de olhar só para outros indicadores, e nesse caso, como instituições financeiras, eu acredito que o índice de Basileia deve ser um dos indicadores muito importante. Claro, a gente não pode olhar de forma isolada para o índice de Basileia, tem outros indicadores como a receita líquida, a dívida líquida, a EBITDA, EBITDA, a margem de clientes, captação de recursos, tem um monte de coisa que a gente tem que olhar. Não dá para olhar só para um indicador de forma isolada. Mas o índice de Basileia é um grande indicador para você olhar. Você vai pegar e vai entrar no site, ou seja, do Banco Central, ou se não, o site chamado de Banco Rede. Se não me engano, é esse o nome do site chamado. Banco Data. Banco Data. Lá no Banco Data você consegue ver o índice de Basileia. Lá você vai ter lá o índice de Basileia de tal banco é tanto, o índice de Basileia desse outro banco é tanto. Junto com outras informações também sobre o tanto de cliente que esse banco tem, o tanto de dinheiro que esse banco tem emprestado, o tanto de dinheiro que que esse banco arrecada. Então, o Banco Central teve essa medida para acabar, vamos dizer assim, policiando essa margem entre emprestar dinheiro de clientes e emprestar dinheiro do seu próprio capital. O Banco Central criou isso aí porque, de certa forma, os bancos eles conversam entre eles. Se você já viu algum vídeo meu falando sobre CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, você vai saber que os bancos usam a taxa do CDI para emprestar dinheiro entre eles e depois eles emprestam dinheiro para os clientes a juros maiores. Então o Banco Central usa isso aí para que não tenha um colapso no sistema financeiro. Porque como um banco que arrecada mais empresta para o banco que arrecada menos, então eles têm que cuidar essa diferença entre o banco que tem mais dinheiro e o banco que tem pouco dinheiro. E o tanto de dinheiro que o banco está tirando do cliente para prestar para as pessoas. Se, se você parar para pensar, você nunca ouviu falar aquele termo assim, que se todas as pessoas fossem sacar o dinheiro do se todas as pessoas fossem ao banco sacar seu dinheiro, é bem provável que o banco não tenha todo aquele montante de dinheiro ali com eles. Muito está investido em ativos. Isso é totalmente legal, isso não é ilegal, desde que eles sigam essa norma do índice de Basileia, que pode mudar de ano para ano, de acordo com a taxa de inadimplência que está no país, de acordo com como é que está a economia. A economia está muito boa. Talvez o Banco Central aumente esse limite do índice de Basileia de 11 para 12, para 13. Assim o banco pode pegar um pouco mais de dinheiro, dos clientes para investir. Mas basicamente é assim que funcionam as coisas. Eu vou entrar aqui no site que eu falei para vocês, eu vou deixar o link do Banco Central e também vou deixar o link desse site na descrição do vídeo, para que vocês possam olhar. Aqui, ó, Banco Data. Esse é um dos lugares que você pode ver o índice de Basileia para tomar melhores decisões na hora de comprar a ação de um banco. Por exemplo, aqui está o do Santander. O Santander tem um índice de Basileia de 13,5%. Uma boa saúde financeira. E é um bancão também, né?
Então aqui você consegue ver bastante informações sobre o banco e também pelo Banco Central. Claro que aqui tem outras informações também bastante boas de você ver: lucro líquido, patrimônio líquido, ativo total, capitalizações, carteira de crédito, patrimônio, número de agências, número de centros de atendimento. E aqui embaixo, ó, rolando, eu vou mostrar para você que é verdade o que eu estava falando. Ó, índice mínimo exigido pelo Banco Central, 11%. É o índice mínimo de índice de Basileia de um banco. Santander está com 13,5%. Então, esse é um site bastante relevante para ver dados sobre o banco. E é um site que eu uso bastante para ver como está a saúde financeira da instituição. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Caso você não sabia o que é o índice de Basileia, eu tive a ideia de fazer esse vídeo do índice de Basileia porque às vezes a gente pergunta para as pessoas que trabalham em banco e muitas pessoas não sabem o que é um índice de Basileia. Então eu pensei, vou fazer um vídeo relacionado ao índice de Basileia. Basicamente, se fosse botar uma analogia aqui bastante tosca, é a mesma coisa que um amigo teu chegar lá, deixar R$ 1.000 em seus cuidados e falar, paga esse dinheiro para mim que eu tenho que pagar uma conta de R$ 800 amanhã e é caso de vida ou morte. E sabendo que é um caso de vida ou morte, você, se pensasse mexer nesse dinheiro do seu amigo que ele deixou em sua responsabilidade, você saberia que você poderia mexer no máximo em R$ 200, porque seria 20% do dinheiro. Claro que não estou usando a mesma porcentagem do Banco Central, e ficaria ainda R$ 800 para ele pagar a conta de vida ou morte dele. Ou seja, R$ 200 seria o limite que você poderia gastar do dinheiro que seu amigo deixou em sua posse. Claro que isso não é o certo a fazer, mas é um exemplo aqui, uma analogia que eu estou dando. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente aí para ver o que vocês estão achando do conteúdo. E muito obrigado e até o próximo vídeo.